Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui é o nosso encontro da HP12C, ela que vai ser sua fiel escudeira aí no seu exame de certificação, você vai usar bastante e a primeira dica que eu te dou é, se você não tem a calculadora mesmo, vá atrás de adquirir, mas para o preparatório, para você aprender a utilizar, você pode fazer que nem eu faço, eu tenho ela no meu celular, eu uso um software da HP, dá uma olhadinha aqui, ó, eu uso um software. Então, para você aprender, se você não tiver uma e quiser já fazer o download hoje, você consegue na loja de app aí do seu celular encontrar. Faça, porque senão você vai investir um tempo aqui que não vai conseguir treinar junto comigo, vai acabar não assimilando todo o conteúdo. Você vai ver aqui do meu lado, a gente vai colocar a outra HPzinha aparecer para você conseguir me acompanhar na linha de raciocínio nos meus cálculos, inclusive no que eu for te ensinar hoje. E se você, por um acaso, tiver alguma dúvida de como utiliza do tema que a gente tratou nessa aula, você vai usar a área de comentários. Por que eu estou falando dessa aula? Porque você pode ter um conhecimento mais avançado já, ou que seja inicial da calculadora, e essa aula vai ser muito básica para você. Você pode ter dúvidas de outros assuntos e muito provavelmente essas dúvidas elas vão ser sanadas nos próximos encontros. Então, se você já tem conhecimento da HP12C e achar que esse conteúdo para você está muito básico, é melhor você não assistir ele e já ir avançando para outros conteúdos. Se você nunca teve contato com uma HP12C, essa aula aqui é para você aprender a se sintonizar. Vamos lá, primeira coisa, você tem que aprender a ligar a sua calculadora, tá? Então, do lado esquerdo inferior, aí você tem a tecla ON, é a tecla que vai ligar a sua calculadora, tá? Sempre que a gente liga a calculadora, a primeira coisa que você vai fazer é zerar a memória da sua HP12C. Porque, não sei se você já sabe disso, mas ela tem uma memória interna que vai te ajudar na evolução de cálculos e às vezes você trabalhou com ela no dia anterior, inseriu informações lá e ela está com essas informações armazenadas na memória. Então, para nós termos a garantia de que nenhuma memória está salva e que essa memória influencie nos cálculos que você vai efetuar, vamos aprender a zerar. Como quiser a calculadora. Tá vendo aqui na parte inferior esquerda uma tecla laranja F? Então você vai apertar F e aí logo em seguida CLX. Feito isso, você zerou toda a memória da sua calculadora. Bom, primeira coisa que a gente vai aprender, ela é diferente da calculadora convencional que você talvez esteja acostumado a utilizar. E a gente vai aprender agora a fazer cálculos simples com a sua calculadora HP12C. Vamos fazer um cálculo aqui de 10 mais 10. Qual que é o procedimento para um cálculo de 10 mais 10? Primeira coisa, você vai registrar o número 10. 1, 0. Feito o registro, você vai apertar a tecla Enter. Apertou a tecla Enter, você registrou o primeiro numeral desse nosso cálculo, 10 mais 10. Então, você apertou o primeiro 10, deu Enter, agora você vai para o segundo 10, 10 novamente. Nesse segundo número que você inseriu, você não aperta o Enter de novo, você já vai apresentar o que você espera de cálculo. Você não quer uma somatória? Então, você vai apertar o sinal de mais, ponto. Você teve o resultado. Deu 20. Feito aqui, a gente já aprendeu como usa, vamos zerar a função, vamos zerar toda a memória da calculadora. F, CLX. Vamos agora fazer uma conta de divisão. Coisa simples também. Vamos lá, 50 dividido por 10. Vamos lá, apertar o numeral 50, aperta o Enter. Agora, a gente vai dividir por 10, então, numeral 10. Qual que é a operação que você quer fazer? Dividir, né? Então, uma divisão. Apertou divisão, você encontrou o resultado de 5. Tá, aqui é cálculo básico, mas no cálculo financeiro nós vamos usar outras teclas e são essas teclas que eu quero te ensinar agora. Vamos zerar mais uma vez a memória da nossa calculadora HP12C, F, CLX. Bom, no cálculo de informações financeiras, você vai usar algumas teclas com muita frequência. Quais teclas você vai usar com bastante frequência? Primeira tecla que você vai usar muito, a tecla N, lá em cima no canto esquerdo. O que essa tecla representa? Representa tempo. Sempre que a gente for fazer algum cálculo financeiro, a gente vai imputar as informações de tempo nessa tecla. A tecla I é a tecla de taxa, tá? O PV, valor presente, o valor de hoje, né?
Então você vai aprender também para frente. A PMT ali do lado, parcela, quando a gente estiver falando de fluxos, a gente vai aprender que a PMT vai ser o valor da parcela que a gente vai usar nos cálculos e o FV, valor futuro. Logo do lado a gente tem a tecla de CHS, a tecla CHS é a tecla que vai ajudar a gente a alterar o sinal da operação, de um numeral positivo para um numeral negativo. E mais para frente você também vai aprender como que funciona a calculadora em relação ao registro das informações. Por exemplo, quando você está fazendo um aporte de um investimento, então quando você está fazendo uma aplicação, como que é a orientação de sinal, porque você está fazendo um movimento de aporte financeiro, e quando você recebe esse valor de investimento na tua conta, como que ele fica em relação a sinais. Mas esse é um assunto para um próximo encontro. Uma outra coisa que a calculadora também te oferece é a quantidade de casas decimais que ficam após a vírgula. Você tem condições de trabalhar sem nenhuma casa decimal, e como é que você faz? Para você alterar as casas decimais depois da vírgula, você vai apertar a tecla F e aí você vai escolher a quantidade de casas. Se a gente for trabalhar 100 casas depois da vírgula, sem nenhuma, a gente vai apertar F0. Olha lá, zerou. Qual que é o desafio em relação a trabalhar 100 casas depois da vírgula, sem nenhuma casa após a vírgula? É que a calculadora ela está preparada para fazer o arredondamento dos cálculos. Quando a gente fala de percentuais, é interessante a gente trabalhar com um maior número depois da vírgula, maior número de casas após a vírgula. Eu gosto de trabalhar com 4 números após a vírgula. Então, para você colocar 4 numerais pós-vírgula, você vai apertar F4 e ele vai te apresentar 4 números após a vírgula. Uma outra coisa bem interessante também que a calculadora te oferece é a oportunidade de trabalhar com cálculo de datas, dias corridos com datas alternadas. Como é que você faz para calcular a quantidade de dias corridos quando uma questão te apresenta duas datas distintas? Você vai ver aqui que na nossa calculadora, na parte dos números ali, você tem no número 4 uma teclazinha que está escrita em azul, D.MY, D de data, né, de dia, ponto M, o M de mês, né, e a gente tem ali o Y que representa ano. Vamos descobrir aqui como é que funciona a questão de data, né, de dias corridos com datas diferentes. Bom, para a questão de datas, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai ativar a tecla DMY, que está ali no numeral 4. Você está vendo a parte azul ali embaixo. Como que a gente faz para ativar a tecla azul? Você vai apertar G e a tecla 4. Ativou data, mês, ano. É isso que significa. E a própria tela já te dá a orientação de como que você deve imputar as informações. Está vendo que você tem que colocar o dia, ponto, o mês junto com o ano? Então vamos lá, a gente vai calcular aqui a data para entender quantos dias corridos a gente tem entre o dia 7/3 de 2018 até o dia 7/3 de 2019. Então vamos lá, 07.03/2018, Enter. E agora a gente vai colocar aqui 07.03/2019. Para a gente entender a quantidade de dias corridos dessas duas datas, você vai colocar, está vendo na tela ali EEX? Embaixo dela a gente tem a diferença de dias e anos. Vamos lá agora acionar essa tecla que vai nos dar os dias corridos. Para acionar essa tecla a gente vai apertar o azulzinho, a G, e a tecla EEX. 365 dias. Uma coisa que também é muito comum no mercado de investimentos é você comprar um produto com um prazo de validade. Por exemplo, você vai fazer uma aplicação num CDB, né, um depósito a prazo. Se você ainda não sabe o que é um CDB, vai aprender ao longo do teu preparatório. Mas o banco te oferece um X de dia de investimento e após esse prazo do investimento, esse dinheiro vai retornar para a tua conta corrente. A calculadora ela também te dá a possibilidade de colocar a data da aplicação, né, a data que você está aplicando o recurso, quantos dias esse recurso vai ficar aplicado e também que dia esse recurso vai entrar na sua conta de volta.
beleza? Você vai aprender agora a fazer esse cálculo. Vamos lá? Então, primeira coisa é zerar a memória da sua calculadora. FCLX. Nós vamos ativar novamente a tecla de dia, mês e ano, né? Que é a tecla número 4. Para ativar, a gente vai colocar G4. Feito isso, está ativado. Bom, vamos lá. Vamos usar mais uma vez a data do dia 7/3/2019 para fazer esse cálculo. E a gente vai usar o prazo do investimento para 1.440 dias. Então, vamos lá. A gente vai imputar a informação da data, 07.03/2019, vai apertar a tecla Enter para registrar. Não fique assustado que vai diminuir as casas decimais, é normal. Agora, a gente vai imputar a quantidade de dias que a gente tem para o investimento. Então, são 1.440 dias. 1.440. Aí, você vai apertar uma tecla CHS, que embaixo dela tem tá escrito Date, tá? Para você acionar o Date, você tem que apertar o G, teclinha azul, Date. Então, o dia que vai vencer esse investimento? Dia 14/2/2023. Tá vendo que tem o numeral 2 logo do lado? É o dia da semana que vai cair o dia 14/2/2023. A calculadora, ela assume que o primeiro dia da semana é como se fosse o dia útil da semana. Então, o 1 representa a segunda-feira. Então, se a gente está falando do numeral 2, representa a terça-feira. Dia 14/2/2023, você pode olhar no calendário que vai te apresentar aí uma terça-feira. Bom, esses foram os cálculos básicos aqui, o seu tour inicial pela sua calculadora HP 12C. Eu te espero aí no nosso próximo encontro para falar ainda mais sobre essa ferramenta, né, que vai te ajudar bastante nos cálculos como especialista em investimentos. A gente se vê lá. Um grande abraço do professor Antônio Walter.